Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, evidentemente, nós vamos falar sobre a posse do ministro Flávio Dino. Nenhum discurso relevante, evidentemente, as posses são sempre assim, mais limitadas. Não houve festa, como acontece em alguns momentos, mas também nenhuma novidade. O ministro Flávio Dino optou por celebrar a sua posse numa missa, algo que o ministro André Mendonça também já tinha feito e que no passado era bastante comum. Mas tem algumas coisas que são interessantes para quem acompanha a posse há tanto tempo. A presença de muitas autoridades é uma novidade? Não, não é. Já vi posses, inclusive, com muito mais gente no Supremo Tribunal Federal, especialmente posses de presidentes, né? Posses de ministro também, posses muito concorridas. Mas uma das novidades se tudo correr normalmente, se não houver nenhuma antecipação de aposentadoria, essa pode ser a composição do Supremo mais longeva desde 1956. Se a gente for olhar a tabela das indicações e das posses de ministros do Supremo, nós vamos perceber que a rotatividade das cadeiras do Supremo é muito alta. E só de 1951 a 1956 nós tivemos uma composição com uma certa estabilidade. E qualquer peça que se altere no Supremo muda a dinâmica interna, seja das relações entre os ministros, seja, evidentemente, das forças e mesmo da relação com o Congresso Nacional, com a sociedade. A troca de um ministro no tribunal muda por completo, às vezes, a dinâmica interna da corte. Então, nós vamos ter 4 anos desta composição do Supremo, repito, a não ser que haja alguma intercorrência, alguma antecipação de aposentadoria, e soma-se a isso também uma possibilidade de termos 4 anos o mesmo PGR. Então, nós vamos ter uma estabilidade que a gente nunca viu, repito, eu nunca vi, porque não estava vivo em 1956, portanto, uma estabilidade talvez que a gente possa considerar quase como inédita. E outro fato também inédito, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, o ministro Flávio Dino herda um gabinete de 340 processos. Se a gente fosse fazer também uma comparação, e a Juliana fez essa pergunta, né, Juliana, antes da gente começar a gravar, quando é que a gente tem um exemplo parecido, a gente teria que voltar muitas décadas atrás. Porque se a gente olha o acervo do Supremo hoje é de 25 mil processos, e se nós voltarmos em 10 anos, né, a 2014, o acervo era mais que o dobro. E se a gente volta ainda mais 10 anos, o acervo era mais que o triplo. Em 2006, o acervo era de 150 mil processos. Então, Flávio Dino assume o Supremo com esse acervo pequeno e com muitas expectativas e muitas dúvidas, evidentemente, sobre qual será a postura dele. Uma coisa que eu já menciono aqui e já chamo a Juliana para a gente conversar sobre isso claro, muita gente aposta e está acostumado com o Flávio Dino político, achando que ele vai repetir no Supremo Tribunal Federal a mesma verve, as mesmas tiradas, os mesmos tons, e a gente tem que lembrar que a vida no Supremo não é feita de grandes casos necessariamente. Vai ser difícil ver o ministro Flávio Dino fazendo grandes piadas quando um julgamento tributário for chamado. Não é assim, a vida no Supremo não é feita dessas coisas. Mas queria chamar primeiro aqui a Juliana, estamos hoje aqui no Sem Precedentes, Juliana Cesário, Alvim e Tomás Pereira, Diego Werneck nos desfalca, e queria chamar você, Juliana, para a gente falar dessa nova composição. O que dá para esperar nesse momento inédito de acervo reduzido e nessa perenidade dessa corte sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso? Olá, Felipe, Tomás. Acho que você dividiu muito bem como que essa influência pode se desdobrar, né? A influência para dentro e a influência para fora. Então, hoje a gente tem alguns ministros no Supremo que têm uma boa interlocução com a política, né? A gente pode pensar no ministro Alexandre, no ministro Gilmar, né? Que são ministros que têm esse diálogo, esse canal com a política, e a gente imagina que o ministro Flávio Dino vá também manter os seus canais com a política, e talvez seja até o que se espera, né, da parte de quem o nomeou. Então, isso vai ser interessante de ver, entender como é que vai se dar, né? Se vai haver digamos assim, uma competição
proeminência ou pela, né, pela dianteira com relação a esses contatos, ou se não, né, se estarão ali, de repente, sem tantas sobreposições. Então, acho que esse é um elemento para a gente observar, e o mesmo para dentro, né, em que coalizões, em que grupos, em que maiorias e minorias o ministro Flávio Dino vai estar colocado, né, ou vai se colocar. Então, a gente tem alguns palpites, a gente já falou bastante disso, né, com relação à jurisprudência trabalhista, né, que se imagina que ele vai ali substituir a ministra Rosa Weber, né, nos votos favoráveis a direitos de trabalhadores e trabalhadoras, mas que não vai exatamente substituir a ministra Rosa Weber em outras discussões, como, por exemplo, o direito das mulheres, né? E, claro, isso daí também rememora-se a partir disso toda aquela discussão que se teve durante, né, a indicação e a nomeação sobre indicar ou não uma mulher, etc. E acho que essa diferença vai ser sentida bastante aí nessa temática, como ele já anunciou na sabatina, mas também antes mesmo da sabatina, por exemplo, com relação ao tema de direitos reprodutivos, mais especificamente de aborto. Então, com relação ao posicionamento, acho que já dá para ver, né, algumas diferenças da ministra Rosa Weber. A gente vai ter que ver também, com relação à postura institucional, né, um ministro muito vocal, a gente imagina que vai ter essa interlocução com a política, mas acho que uma pergunta que está colocada essa interlocução ela vai se dar publicamente, né, pela imprensa, ou não, vai ser uma coisa mais de bastidores. Eu acho que isso não está tão claro, né, como que vai ser se operacionalizar esse diálogo. Enfim, acho que tem muitas questões que a gente consegue antecipar, mas muitas perguntas ainda abertas, né? Ô, Juliana, deixa eu trazer esse ponto que você mencionou, porque eu acho também que os meus colegas da imprensa, né, eles têm uma impressão de que, acho que tem um vício mesmo da análise que nós fazemos hoje, que muita gente ouve o ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso, e acha que está analisando o tribunal por um todo. E se a gente olhar, eu mencionei isso aqui no princípio, quando a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar. No passado, era muito comum que o ministro recém-indicado chamasse a imprensa ou os setoristas para conversar com ele, se apresentar, dar uma primeira entrevista, mesmo que fosse em reservado. Lembro disso, o ministro Fachin nos chamou para ter uma conversa e se apresentar, ministra Carmen Lúcia a mesma coisa, mas reservadamente, sem fazer declarações. E depois, esses ministros davam entrevistas para grandes jornais, páginas amarelas da Veja, Folha de São Paulo, o Globo, etc., fossem entrevistas individuais, fossem entrevistas coletivas. Cristiano Zanin nunca deu uma entrevista, Cássio Nunes Marques nunca deu uma entrevista, André Mendonça não deu entrevista. Então, essa é uma realidade nova, não é mais o comum. O ministro Alexandre não fica dando entrevistas por aí. Essa interlocução você mencionou bem, né? Como é que vai ser essa interlocução? O ministro Gilmar dá muitas entrevistas, o ministro Barroso dá muitas entrevistas, mas essa interlocução não necessariamente vai ser por essa via pública. Eu acho que as pessoas se acostumaram a ver Flávio Dino dando muitas entrevistas, mas pela posição que ele estava antes, né, como ministro da Justiça, e tinha que falar mesmo. Eu não sei se vai ser assim. E acho que tem uma aposta de que será, e acho que por conta de um vício que as pessoas têm de mimetizar e achar que o padrão é Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, e não é. Nós temos outros 9 ministros no Supremo e os padrões são muito diferentes. Queria chamar também você, Tomás, para falar um pouco sobre essa expectativa e essa diferença, e esse tribunal agora, sobre o qual a gente vai ficar discutindo pelos próximos 4 anos com essas pessoas. Olá, Juliana. Olá, Recondo. Acho que tem algumas coisas, né? Eu ia só, sobre esse último ponto A, eu acho talvez fazer uma matriz com uma diferença entre 3 tipos de comportamento nessa maior ou menor abertura. E o Recondo vai saber melhor que ninguém as diferenças que existem entre cada um deles no comportamento. Que uma coisa em termos de abertura, né, o ministro que fala individualmente com jornalistas, em on ou em off, né, o ministro que dá entrevistas, que vai a programas públicos, né, dá coletivas, ou então vai, né, na Globo News, né, esse tipo de Roda Viva, né, essas coisas que são eventos grandes. E a recepção e a abertura com políticos, né, pessoas que recebem no gabinete, falam.
Então, quando você fala de mais fechado, mais aberto, né, até para comparar, né, a gente comparar com alguém como a Missão Rosa Weber, que era fechada em vários sentidos, e alguns ministros. Então, eu me perguntaria sobre isso. Esses ministros novos, você chamou atenção para o fato de que eles talvez não estejam dando entrevistas né, longas ou para veículos de imprensa sendo postados, e talvez seja uma mudança no perfil, né, ou pelo menos por enquanto, né, a gente não sabe o que acontece, a gente sabe conforme os anos também no tribunal, às vezes eles vão se soltando, né, vão assumindo comportamentos que às vezes eles não assumiam nos primeiros anos, mas essas outras aberturas eu também fico na dúvida, né, o quanto que não fala com o jornalista mesmo, que pontualmente, para esclarecer, para fazer uma previsão, porque a gente vê às vezes em reportagem. Mas é que tem diferença, né, Tomás, falando do papel dessas entrevistas, né? Uma entrevista para esclarecer um ponto de um voto é uma coisa, né? A outra é se dispor a uma entrevista ping-pong para falar sobre os mais diversos assuntos. Isso, hoje, nós só vemos essa disposição dos ministros Gilmar Mendes e do ministro Luiz Roberto Barroso. Os outros não têm essa disposição de comentar tantos outros temas, né? Tem alguns, por exemplo, o ministro Alexandre recusou vários convites para ir ao Roda Viva, porque ele sabe que vai ser bombardeado com temas tantos outros, né? Então, talvez não queira, talvez queira falar só sobre coisas mais restritas. É verdade, mas eu também acho que é relevante quando a gente pega uma notícia de jornal e fala sobre esse tema, 3 ministros do Supremo Tribunal indicam que a probabilidade... São os mesmos. 5 julgamentos... O fogo é que são os mesmos. Então... Agora, isso é uma coisa de comportamento. O que eu ia falar tem um pouco a ver com a sua rotatividade, né? Que você chamou atenção quando você falou que desde 1950, não é isso? 1951 a 56. Sim. 1951 foi indicado, vou dar uma de Celso de Mello aqui, né? Mas eu tinha anotado, não foi de memória não. 1951 foi nomeado Nelson Hungria e a próxima posse só ocorreu em 1956. Então foram 5 anos dessa composição. Isso, que isso não acontecia. Quando você falou primeiro, que não fazia tanto tempo, eu imaginei que ia ser mais tempo do que 4 anos, né? Que você está chamando a atenção. Mas 4 anos é pouquinho, né? É pouquinho, mas ao mesmo tempo, se a gente bate com outro dado que a gente sabe, não é tão surpreendente assim. Qual que é o outro dado que a gente sabe? Que é mais ou menos quantos ministros do Supremo são nomeados por cada presidente, né? Então, se a gente olhar mais ou menos, né, desde o governo Sarney, a gente teve 31 ministros sendo nomeados para o Supremo, né? Tem a situação específica do Rezec, né, que saiu, entrou de novo, mas digamos que 31 nomeações em 40 anos. Então, realmente, essa rotatividade é grande, né, se você for pensar, né? Mas tem, claro, que variação, às vezes de mandato para mandato, que chama atenção. Então, quando você faz a conta por média, aí depende da época que você faz, como que você conta, se você conta o Sarney, não conta o Sarney, conta desde 88, mas vai ser mais ou menos 2,5, 3 ministros, às vezes, por mandato, digamos assim, né? Então, a cada 4 anos muda 2,5, muda, né, 3, é mais ou menos o que você está falando. É difícil ficar 4 anos sem ninguém, porque 4 anos sem ninguém seria basicamente um presidente que não nomeou ninguém. Não é o caso nesse caso. O que a gente está dizendo é que o Lula nomeou 2, ele não deve nomear. Podem acontecer novas coisas, as pessoas podem se aposentar, né, podem ter fatalidades, mas nos próximos 2 anos o mandato dele não tem mais nenhum, e no próximo vai demorar mais 2 anos, né? Então seria só na segunda metade. Ainda está meio nessa média, né? Lula num mandato nomeou 2, o próximo presidente talvez nomeie só 2, está dentro dessa média. Tem grandes variações, a gente sabe, na história específicas. O FHC, famosamente, ficou 8 anos presidente da República e nomeou apenas 3 ministros. E o Lula, que também ficou 8 anos, nos primeiros 2 mandatos dele, nomeou 8 ministros do Supremo. De novo, tem uma vaga que nomeou 2 vezes, porque o ministro de Direito ficou pouco tempo, faleceu. Então, foram algumas coisas que acontecem que aumentam esses números de maneira diferente. Agora, com esse novo mandato, são 10 ministros nomeados para o Lula. Então, nesses 40 anos, 31 ministros, 10 foram nomeados pelo presidente Lula. Então, tem um pouco dessa sorte, o azar, fatalidade pelas nomeações. Inclusive, quando a gente fala de mandato, quem defende mandato, defende em geral, como por exemplo, o caso, que eu sei, é o meu caso, as vezes que eu escrevi sobre isso, defende o mandato escalonado, né, que é exatamente que não mude a composição do tribunal toda de uma vez, né? Então, que se você vai ter uma mudança contínua, a cada 2 anos muda um, o tribunal tem 11, demora 22 anos
para mudar a composição inteira ou algo assim, você tem uma certa estabilidade com renovação, digamos assim. Então isso é para chamar a atenção que parece muito, mas eu acho que é mais... eu fico me perguntando o que isso significa para o futuro. Se isso significa que no futuro, quando você tem 4 anos sem ter nenhuma renovação, se em algum momento vai ter 3 de uma vez. Famosamente, de novo, Lula nomeou no mesmo ato 2 ministros, né? 3, então, né? 3 ministros no mesmo ato, né? Que inclusive depois o critério de antiguidade entre eles, como foi o mesmo ato, era a idade, né? Por isso que um foi presidente do Supremo antes do outro, é uma coisa, porque normalmente é a data de posse, mas se você nomeia 3 ministros do Supremo de uma vez, na mesma data, então esse tipo de coisa pode acontecer no futuro, e isso é mais desestabilizante para o tribunal, eu diria, do que essa mudança contínua, né? Muda 3 de uma vez, às vezes bagunça mais do que a cada 2, 3 anos muda um, a cada 2, 3 anos muda um, e por isso você não tem períodos de maiores do que 4, 5 anos sem nenhuma mudança, né? Então, eu chamaria a atenção que é excepcional mesmo, mas ela ainda está, né, dentro dessa média, né? Mais ou menos, o Lula nomeou 2, o próximo presidente talvez nomeie 2, daí eu já não sei, daí eu teria que fazer as contas e bater minhas tabelinhas aqui, para saber no próximo mandato quem que nomearia, quantos nomearia. Tem as aposentadorias em 2028 do ministro Fux, depois a ministra Carmen e o ministro Gilmar Mendes. E são aí ministra Carmen, ministro Gilmar, na sequência. Então, são grandes mudanças. Mas o que eu acho interessante, estava mencionando isso para vocês, né? Eu, quando ficava dentro do Supremo, acompanhando as sessões, sentava sempre à mesma cadeira e estava acostumado a ver os ministros também sentados à mesma posição, né? Na mesma posição na bancada. E se a gente olhar agora, Tomás, você falou, né? Essa é a média, ok. Mas a gente não está acostumado a olhar, por exemplo, o ministro Nunes Marques já está lá quase no meio da bancada. O ministro André Mendonça, que recém entrou, também já não é mais o bucha de canhão. A gente estava acostumado a ver o bucha de canhão, o ministro mais novo, por algum tempo, para ele exatamente ser isso, a bucha de canhão. Mas não, ele já está longe. Diga. Agora, falando de Flávio Dino e bucha de canhão, acho que é um perfil um pouco diferente que chega, né, de novato, digamos assim, porque até agora, claro, tudo pode mudar uma vez sentado ali no plenário, mas toda a impressão que gera é que é um ministro muito mais à vontade na sua posição de ministro, mesmo recém-chegado, do que todos os demais que recentemente foram nomeados, né? Então, acho que vai ser interessante isso, se vai ter não sei, né? Uma postura de novato. Aí, lembrei daquela troca áspera que houve entre o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio, logo que o ministro Barroso chegou, acusado pelo ministro Marco Aurélio de não estar se comportando como um novato deveria, de estar muito solto, né? E talvez o mesmo possa acontecer. Eu estou interessada em ver qual vai ser essa atitude do ministro Flávio Dino, se ele vai sentir o peso ali de ser o calouro ou se não, se ele já chega à vontade nessa posição, e se os outros também vão encarar ele dessa maneira ou vão querer colocá-lo ali na posição de novato. Acho que vai ser interessante. Eu acho que ele não é enquadrável, né, Juliana? Eu acho que ele não é enquadrável. Eu lembraria, você mencionou isso, eu lembrei imediatamente de alguém que entrou no Supremo e estava longe de ser um novato, e eu acho que depois se repetiu esse perfil, o ministro Menezes de Direito. Ele, quando foi indicado, ele era o bucha de canhão, ia começar a votar, mas ele chegou já muito experiente, ele chegou com 64 anos vindo do STJ, e ele chegou já engolindo o tribunal, engolindo alguns ministros e algumas altercações que queriam fazer com ele. Por exemplo, lembro de uma troca dele com o ministro Marco Aurélio também, claro, mas ele soube lidar com isso muito bem. E depois, a outra comparação que faria é com o ministro Alexandre de Moraes, que chegou, e eu me lembro perfeitamente, tenho até anotado aqui o caso, primeiro julgamento em plenário, o caso estava indo para uma direção, ele novato, começou a votar e ele virou o resultado. E ele nunca foi um novato. Né? E Felipe... Tecnicamente mas nunca se comportou como... E num perfil diferente, um novato que chegou assim, meio até excluído, mas que não, nesse sentido, não se abalou e fez uso de todos os mecanismos individuais do Supremo, foi o ministro Nunes Marques, né? Que chegou e não se intimidou com relação aos instrumentos que estavam a seu dispor, né? E usou como pôde, pedidos de destaque, monocráticas, etc. Eu não sei
Eu não sei, eu acho que o ministro Flávio Dino vai ser muito mais cauteloso em relação a isso. Mas eu não esperaria dele qualquer postura que fosse diferente. Eu acho que tem um normal, o Tomás já assessorou o ministro do Supremo, sabe também que tem uma primeira dificuldade, que é o ministro que chega tem que montar a sua equipe, conhecer o seu acervo. E isso também foi muito diferente, né, nessa indicação, porque o ministro Flávio Dino foi indicado, sabatinado, nomeado, permaneceu no Ministério da Justiça, foi para o Senado para depois ir para o Supremo. Eu me pergunto o seguinte, por que ele não estava estudando o acervo dele? Por que ele não estava analisando o que ele ia ter que fazer? Claro, ele não tomou posse, não podia ver os processos ainda, porque nada tinha sido distribuído para ele. Mas, claro, ele já estava montando sua equipe, eu imagino que ele já vai chegar com alguma capacidade de trabalho, mas ele vai ter que lidar com isso, né? Afinar a sua equipe, pegar todo o acervo, estudá-lo, estabelecer seus parâmetros, e alguns ministros fazem isso, né? Fazem máscaras para as decisões, por exemplo, agravos internos, né? Aquelas decisões menos importantes, digamos assim, eles já deixam lá um padrão. Então, imagino que ele também vai ter que fazer isso, e ele vai ter uma distribuição maior de processos, né? Por conta da compensação. Como a vaga dele ficou em aberta, vai ter uma distribuição maior de processos para ele para compensar o que os outros ministros tiveram. Então, quando tem uma vaga que fica em aberto assim, depois o tribunal faz essa compensação. Então, ele vai ter um problema. Então, no início, pode ser que ele tenha que votar de forma mais simplória em alguns casos, mas eu duvido que nesses casos mais sensíveis, e a gente tem um em breve, né, que é esse caso de sobras eleitorais e tal, que ele vá ter uma postura muito mais contida. Mas você faz alguma observação sobre isso também, sobre novatos? Eu lembrei dos mesmos nomes que você, né? Eu pensei com o acréscimo de um, ministro Peluso também. Eu acho que foi um ministro que chegou como mais novo, não sendo tratado como novato. E tem um pouco desse perfil. Mas aí tem o seguinte, é o que você mencionou, o Peluso foi um dos 3 nomeados ao mesmo tempo. Então nós tivemos 3 novatos de uma vez. Isso é verdade também, isso é verdade. Mas eu acho que tem essa questão da experiência. E ele é o único juiz de carreira. Ele era o juiz de carreira, e daí eu ia falar duas coisas diferentes que costumam fazer diferença, né? Um é o grau de experiência que a pessoa tem, né, com os temas jurídicos, segurança, respeito naquelas áreas, e também com questões políticas, questões difíceis. E realmente, de novo, o Alexandre de Moraes e o ministro Dino, nesse sentido, tem muito em comum, né? O Alexandre de Moraes, que veio do Ministério Público, Dino, que veio do Judiciário, ambos passaram por cargos relevantes, né? Governador, secretário de Estado, ambos ministros da Justiça. Então tem um pouco de um perfil aí de pessoas que sabem lidar com embates políticos e que têm muita experiência jurídica, especialmente para temas que o Supremo às vezes decidem, como você mencionou em específico, que tem a ver com regra eleitoral, ou com questões governamentais, ou questões de segurança pública. São temas que eles se sentem muito tranquilos e com muita autoridade para falar, até por terem passado por cargos em que eles têm conhecimento jurídico do arcabouço jurídico sobre isso e prático de como essas regras funcionam. Mas tem um outro detalhe que é o sentar em colegiado, né? Que também é que às vezes a pessoa não tem, que é uma coisa diferente. Você pode ter a maior experiência do mundo, às vezes quem sofre com isso é alguém que tem uma academia, sei lá, às vezes mais acadêmica ou na advocacia, né? E portanto, tem segurança, muito conhecimento, mas às vezes nunca teve que sentar num lugar e ouvir outras 10 pessoas e tentar compor uma maioria e tentar falar de uma maneira que convence o outro, sem parecer que está querendo dar lição para o outro. Então, tem desafios, de novo, que eu acho que o Dino, pelo seu conhecimento e tato político, não me parece ser desafios que ele vai encontrar, mas que chama atenção. É tudo muito novo, né? Como você falou, você chega num gabinete, para quem nunca foi juiz de um colegiado, por isso que às vezes nisso que vem do STJ, às vezes tem pelo menos a experiência prática, né? De lidar com gabinete, de montar gabinete, de decidir em colegiado, de dar monocrática, de lidar com pressão, de lidar com autoridade cobrando decisão. Isso são um tipo de coisas que não tem jeito. A experiência prática de vida faz diferença. Mas é isso. E por isso que eu falo, não é à toa que às vezes alguém como o Peluso, que era muito respeitado, né? Alguém que quase foi nomeado pelo FHC, acabou nomeado pelo Lula, um tipo de nome do nosso cenário jurídico que tinha um certo apoio muito grande, e que, portanto, nomeável quase que por qualquer presidente de 2 partidos de oposição, um do outro na época, e com muita experiência de judiciário, muita experiência de colegiado, mesmo, né, não vinha de um tribunal superior, vinha do Tribunal de Justiça de São Paulo,
também tinha esse tipo de respeito. Você mencionou Menezes de Direito, e agora eu acho que a Se a gente gente vai ter... quisesse, hein, Tomás? Se a gente quisesse voltar mais ainda no tempo, você imagina quando foi nomeado bucha de canhão o Brossard. Uhum. O Brossard chegou já pronto, né? E vindo do Ministério da Justiça também, então já chegou. Era um momento, inclusive, pensando, Sepúlveda pertence a Brossard, né? Tem um momento ali no início que são dois ministros, e quando que você pega os votos ali do início da Constituição, né, casos emblemáticos ali de 1989, e você vê que eles estavam ali já marcando posições, são votos que até hoje a gente chama atenção, destaca nos julgamentos, às vezes cita em artigos ou em aulas como sendo relevantes, eles estavam ali, tinham acabado de ser nomeados, né? Acho que o Dino chega nessa posição muito diferente em relação a outros, e não é demérito de ninguém, né? São são perfis diferentes, né? Escolhas diferentes. Agora eu queria chamar a Juliana para a gente falar sobre algo que eu mencionei aqui no princípio e que você também tinha alertado isso, Juliana, quando a gente estava conversando aqui na nossa pré-gravação. O acervo é muito pequeno, né? Eu me recordo, repito isso, de ir a gabinetes dos ministros quando os dados não eram abertos e alguns contrabandeavam as tabelinhas dos acervos. Era uma informação que só circulava para eles, não era público. E eles ficavam controlando quem tinha o maior acervo, né, e quem tinha o menor, quem dava mais decisões no mês, etc. E eu me lembro que tinha ministro com 11 mil processos no acervo. E esse era o padrão, 5 mil, 3 mil era um milagre. Ele assume com 340 processos. E com uma válvula de escape para esses processos, ou com válvulas múltiplas de escape para esses processos, seja o plenário físico, que é uma válvula menor, mais difícil, mas o plenário virtual que permitiu isso, né? Essa derrubada do acervo do Supremo. Que consequências isso gera, hein, Juliana? Tem um acervo tão pequeno assim, que vale isso para o ministro Flávio Dino, mas vale para os outros também, né? Felipe, acho que tem essa dimensão que você mencionou, que o escrutínio acaba sendo talvez maior, né? Porque você perde aquela desculpa ou aquela resposta, né, mais óbvia de que, olha, são muitos processos, eu estou aqui dando conta na medida da minha capacidade, mas muitos vão ter que esperar, né? Então, cada caso que chega, ele pode ser ali acompanhado e a cobrança é grande, né? Por que esse caso ele não vai ser julgado? Acho que tem um elemento também, porque é isso, esse acervo é pequeno e muitos processos já estão com voto dado da ministra Rosa Weber, né? Então, é interessante essa pergunta, que é sempre assim, em que casos o ministro herda que são relevantes, né? Vários desses, a ministra Rosa Weber deixou seu voto. Então, a gente tem como relatora, a gente tem, por exemplo, o caso de aborto, em que ele não vota, né, que é o notório caso em que ela deixou o voto, mas também tem outros casos que não são da relatoria dela, que são relevantes e estão pendentes de julgamento no Supremo, que ele também não vota, como a descriminalização da maconha, né, que está pendente, e a ministra Rosa depositou o voto também. Então, essa dinâmica, né, desse voto que é deixado lá e que se mantém, inclusive, quando quando há destaque do plenário virtual para o presencial, ele gera isso, né? Então, um acervo pequeno, eu acho que tem uma cobrança, assim, né, com relação ao trâmite dos casos que estão sob a relatoria, mas também tem essa dimensão de casos importantes que o tribunal vai julgar, mas que esse ministro não vai participar. Eu acho que ainda tem um terceiro elemento nesses casos, em que foi apontado na imprensa nos últimos dias também, que ele herda alguns casos relativos a comportamento de Bolsonaro durante a pandemia e coisas do tipo, né? Então volta aquela discussão sobre se ele vai participar desses casos ou se ele vai se abster, né, de participar desses casos. Então, essa é uma questão que também está colocada aí com relação a esse acervo. Tomás? Não, eu acho que um pouco sobre o que você falou, né? Eu acho que o Tribunal Brasileiro ele tem duas características. Por muito tempo ele tinha uma característica que ele é muito aberto, né? Existem inúmeros caminhos para chegar ao Supremo, por controle por recurso, por HC, por mandado de segurança, por ação direta de inconstitucionalidade, legitimados mais restritos por algumas classes de ação, mas mesmo assim relativamente amplo, né, em termos de atores políticos relevantes, outras categorias mais abertas. Então, muitos caminhos de acesso. E isso tem a ver com por que tantos processos, né? Com muita entrada. E, em geral,
isso é considerado um elemento de empoderamento do tribunal, né? Um tribunal, por mais competência que ele tenha em teoria, em abstrato, né? Tribunais iguais, ambos têm poder de controle de constitucionalidade de leis amplamente no país. Se você vai fazer uma comparação, às vezes a diferença entre poder ele exercer mais poder ou não, ou poder exercer mais poder ou não, ele pode optar por não fazer, mas ele tem a possibilidade de exercer mais poder ou não, é um tribunal precisa de casos. Se o caso não chega, ele não tem como decidir. Né? Então, quanto mais casos chegam, quanto maior a abertura, tipos de casos, mais poder. Né? Por isso que, às vezes, às vezes acham incoerente, às vezes, um ministro que é visto como opositor a um certo tipo de causa, trabalhista, por exemplo, pode ser perfeitamente simpático, aumento de legitimidade para entidades trabalhistas trazerem seus casos, porque uma vez que o caso chegou, quem decide é ele. Não significa que ele vai descer a favor de quem ele considerou legítimo para trazer o caso, pode decidir contra, mas ele precisa do caso para decidir, inclusive contra. Então, esse tipo de questão é uma questão que tem na literatura. E daí o que às vezes é relevante quais são os mecanismos de controle, de segurar, de freio que o tribunal tem, de não decidir, se não quiser. Ou demorar muitos anos para decidir, ou mesmo não decidir de maneira geral, tirar aquele caso da frente. E realmente, como a Juliana está falando, você estava falando, um acervo muito amplo serve como, primeiro, para esconder, ninguém controle, né? É muito difícil você lembrar todos os casos pendentes do tribunal, um tribunal que tem milhares de casos pendentes, e também essa resposta é sempre, eu não tenho como julgar, eu estou julgando esse, eu não estou julgando aquele. Tem sempre um caso relevante, não é que você está julgando casos não relevantes. Então alguém fala, por que você não julgou o caso A? Na semana passada eu julguei o caso B, o caso C, o caso D, todos igualmente relevantes, fica mais difícil de você cobrar. Conforme o tribunal tem menos isso, começa a ter mais transparência, mais possibilidade de cobrança, que é positivo, pode eventualmente afetar o próprio comportamento do tribunal. Né? Lembrando aqui, só como comparação, né, um tribunal muito diferente disso, tem vários tribunais no mundo, mas o tribunal americano, por exemplo, a corte americana que as pessoas gostam de comparar, é um tribunal que meio que anualmente aceita lá um número de casos, e vai julgar, normalmente, às vezes tem um ou outro caso que sobra para o seguinte, para algum tipo de atraso, alguma coisa que tem que acontecer, mas o normal aceita lá 80, 100, 70 casos que vão ser julgados naquele ano, e todos aqueles casos serão julgados naquele ano. Né? Então você já sabe todos que foram aceitos, todos que entraram, e você sabe que todos os que entraram serão julgados, terão seu julgamento concluído no decorrer daquele ano. É claro que isso gera um grau de escrutínio, um grau de pressão muito maior no tribunal, né? Gera, inclusive, comportamentos que todos nós sabemos. A Suprema Corte Americana, famosamente, deixa os casos mais polêmicos, mais difíceis para o último dia do ano judiciário, que daí eles decidem aqueles, liberam julgamentos e entram de recesso, ficam fora do olho público por um mês. Então, esse tipo de comportamento, você percebe que não é à toa, não é coincidência que isso pode afetar um comportamento no tribunal no futuro. Seria interessante ver o quanto que o Supremo, com o plenário virtual, limpando muito do seu acervo, vai ficar um tribunal que talvez mude o seu comportamento por ter menos mecanismos de adiar, né? De adiar julgamentos, de demorar certos julgamentos, por mais que eles ainda existam, não é que eles não existem, não é que o tribunal vai decidir um ano, um caso desse, às vezes demora alguns anos, mas tem alguns, né, Tomás? Tem alguns que estão aí prontos para serem julgados, mas que não são chamados com muitos argumentos, né? Por exemplo, o ministro Barroso repete isso, e a Juliana aqui reforça sempre, né? Diz que não vai colocar o processo de descriminalização do aborto para julgar. Poderia, está pronto. Mas pelo menos eu diria que esse caso é um caso que a gente pode criticar num outro nível. Esse é um caso. Claro, claro. Não, claramente dizendo, ele diz, exato, publicamente. Ele tá aqui e eu não vou pautar. E a gente pode ter uma crítica sobre isso. Exato. O que chama atenção, e talvez ele tenha que falar tudo isso por conta da situação que a gente está mesmo, que é muito difícil de eu ia mencionar um outro caso, que é do Marco Civil da Internet, né? Também está pronto para julgar há muito tempo, já teve audiência pública, inclusive, sobre isso, mas o ministro Toffoli e o ministro Fux falam, nós preferimos que o Congresso decidisse, e por isso deixam ele parado. Mas vai chegar um momento que o Congresso não decide, o Supremo não decide, não, vai ter que decidir. Então, por exemplo... Então eles vão ter que falar isso mesmo, de novo. Então a justificativa não vai ser... Acho que o ponto a justificativa não tem como ser o acervo. A justificativa talvez tenha que ser exatamente, expressa, tem que ser, exatamente. Não vamos decidir. Estamos segurando... Então, isso é uma mudança interessante de comportamento, que seja para dar uma explicação porque não julga, seja, em alguns momentos, o que pode acontecer, os ministros terem de decidir os casos numa temperatura alta ainda de uma crise por conta daquele tema.
E isso está acontecendo. Vamos ver aqui, plenário virtual neste ano, com estatística aberta, já decidiu 1.700 processos. Não tem muita desculpa para dizer, não dá para decidir o caso. Tem o plenário virtual que está desovando o processo, assim, à torta e à direita. Então, oportunidade tem. Mas eu acho que esse comportamento, eu acho que também a imprensa vai começar a cobrar mais de tentar saber, mas por que não? E aí, se os ministros dizem, não, queremos que o Congresso decida, ótimo, pelo menos nós temos uma justificativa. Ruim era no passado, que você não tinha a menor ideia de por que o caso não era resolvido. Vamos fechar aqui o episódio desta semana. Eu queria falar de fato da semana, ou personagem da semana, e eu começaria por mim mesmo aqui, falando evidentemente, né, dos depoimentos que foram prestados nas investigações sobre o 8 de janeiro e a tentativa de golpe que está sendo investigada pelo Supremo. Essa investigação, como nós dissemos no episódio pré-carnaval, podem voltar lá, inclusive, para ouvir, a gente dizia, essa investigação vai ter uma escalada muito rápida e acho que a próxima fase agora vai ser pegar os financiadores, a investigação sobre os supostos financiadores desses atos, e aí nós podemos ver gente do setor privado, empresários sendo investigados. A expectativa ainda é de uma denúncia ainda neste ano. Acho que ninguém tem muita dúvida, né, de que o presidente Jair Bolsonaro vai ser denunciado por tudo que vem sendo falado, por todos os movimentos do tribunal e por tudo que já apareceu. Então, esse é um caso que vai dominar aí o Supremo pelo próximo ano. E um outro fato que eu mencionaria, só começa o julgamento no plenário virtual, sobre repercussão geral, um caso bem importante, sobre vínculo de emprego entre motoristas de aplicativos, entregadores e as plataformas. Esse é o caso só da repercussão geral. Esse julgamento deve acontecer em conjunto com uma outra ação e ainda prazo não definido. Juliana, um fato, um personagem da semana que foge desse nosso tema aqui. Vou usar um que o Tomás lembrou antes da gente começar a gravar, que mais uma ação foi decidida derrubando, né, as leis estaduais que estabelecem um teto para ingresso de mulheres em concursos de polícia militar e bombeiro, né? Desde o ano passado, o Supremo já vem julgando casos semelhantes de outros estados, e dessa vez a última decisão foi uma monocrática do ministro Fux essa semana, se baseando já nas decisões anteriores. Então, assim, um grande bloco de leis que estão sendo derrubadas, que obviamente, né, violam a igualdade de gênero, entre outros direitos previstos na Constituição. Tomás, e você, para nós fechar? Eu vou falar, personalidade da semana, acho difícil também não incluir o Dino, né, nosso novo ministro, mas eu vou falar um tema que tem a ver com isso e com muito que a gente falou aqui hoje, né? Então, é um fato da semana que é da próxima semana, né? Um fato da semana que está listado para ser pautado na próxima semana, então a gente provavelmente falará disso no próximo episódio. Um caso que questiona na reforma eleitoral que a gente teve, a gente sempre tem reformas eleitorais no Brasil pontuais de tempos em tempos, que afetou a distribuição das sobras partidárias na alocação de cadeiras no legislativo, né? E isso é um tema que parece super técnico, mas ele afeta composição de partidos, distribuição de cadeiras entre partidos no Congresso, afeta particularmente os partidos menores. É um tema relevante, por mais que seja um tema técnico difícil de entender. Pois poucas pessoas que saberiam explicar para você como que é essa distribuição, a primeira distribuição, a segunda distribuição, a terceira distribuição. Esse é um caso que afeta a terceira distribuição. Então, isso é uma pergunta assim, que mesmo para quem dá aula disso para alunos no primeiro e segundo ano, na prova final do semestre, muitas vezes erram, e com certeza, se eles aprenderam isso no primeiro e segundo ano, mesmo quem teve aula sobre isso, eu teria dúvida se no quinto ano eles saberiam explicar para você de novo, alguns anos depois. Então, realmente, parece uma coisa técnica, mas é algo que afeta Brasília, que afeta o legislativo, e eu chamo a atenção de novo, porque temos agora o ministro Dino entrando. Acho que o ministro Dino deve votar nesse caso, porque a ministra Rosa não votou nesse caso, que eu saiba, a divisão no momento está um 3-2, então também chamaria atenção a isso. É o tipo de caso que eu acho relevante, as pessoas acham que são óbvias as composições nos tribunais, ou às vezes esse julgamento que já começou está dividido, né? Então a gente tem o ministro Lewandowski, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes decidindo de um jeito, e o ministro André Mendonça e Edson Fachin na dissidência, né, na minoria, por enquanto, né, abrindo a dissidência
num 3-2 no momento. Chama atenção tanto porque Flávio Dino, a gente está falando antes, alguém que tem ampla experiência, amplo conhecimento sobre temas eleitorais, alguém que foi deputado federal, que foi governador, que foi senador, que conhece isso. E alguém também que disputou a eleição e fez campanha. Né? Disputou a eleição, fez campanha, e eu também chamaria atenção, porque são 3 ADIs, nesse caso, uma das quais é do PSB, né? Do Partido Socialista Brasileiro, partido do qual o ministro Dino era membro até agora, recentemente, e que é afetado, como os partidos às vezes menores são afetados por esse tipo de decisão. Não é o único, a Rede também é, o PP também é, então partidos também do espectro político bem diversos, né? Não é uma coisa só de esquerda, é uma coisa que afeta partidos com certo tamanho, seja na esquerda, seja na direita mais do que outros, e vai ser interessante. Fato da semana que foi pautado, fato da próxima semana talvez, que é um caso relevante, eu acho que já é um caso em que talvez a gente vai ver algumas das coisas sobre as quais a gente falou hoje se manifestando na prática, caso o ministro Dino de fato vote no dia 28, na próxima quarta-feira. Maravilha, gente. Obrigado, Juliana. Obrigado, Tomás. Semana que vem a gente está de volta, aí sim, para a gente já avaliar como é que vai ser Flávio Dino na sua estreia. Certamente, de novato, ele não vai ser chamado, Juliana. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, até mais.